Pai, damos graças, Senhor Jesus, pelo privilégio de podermos estarmos reunidos, Pai, mais um dia na Tua presença. E assim podendo, Pai, aprender de Ti, Pai. Podemos ouvir Tu falar com a Tua igreja neste dia de hoje, Pai. E assim ensinar-nos, Senhor, Pai, a andar nos Teus caminhos, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Damos graças por cada vida que está aqui reunida, Pai, nesta noite, Senhor Jesus. Ministra os nossos corações, nos ensinando, Pai, através do Teu Santo Espírito, que habita em cada um de nós, Pai. Damos graça, Pai, entregamos nossas vidas ante o Teu altar. Cumpre em nós a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Que verdadeiramente neste dia de hoje, Pai, possamos compreender, Pai, qual é a Tua perfeita, boa e agradável vontade para a glória, para o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Deus Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ter que estar sentados, amados irmãos. Nós estamos dando sequência nesse estudo, da qual nós hoje se encerra este ciclo, né, do qual o Espírito Santo ministrou aos nossos corações a respeito, né, de qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então nós vimos ali que bom, na realidade, né, tudo que é bom vem realmente do que? Do Senhor. Ou seja, o que significa bom, né, é o próprio Evangelho. O Senhor Jesus Cristo veio trazer a nós boas novas. E agradável, né? Como então alcançar o que é agradável perante Deus, né? Seria nós então buscarmos agora então a conhecer a Deus, né? Jeremias 9, 24, que eu havia comentado, 23, 24, né? Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, porque destas coisas me agrada o Senhor. Né? Nós citamos o livro de Jó também a respeito daquele que ele professa, né? Que antes ele ouvia, né, conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, ao ponto realmente de nós conhecermos a Deus no sentido que de conhecermos a sua plenitude. E hoje, na realidade, nós estaremos falando a respeito do que é perfeito. Mas vamos estar voltando então ao livro que nós estamos utilizando como base, é o livro de Romanos, capítulo número 12, versículos número 2, que nós já estamos meditando já tem alguns dias. Nesse versículo, né, precisa ser cravado em nossos corações. A palavra do Senhor diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A questão é: o que é perfeito? A questão é: o que é perfeição diante de Deus? Como nós, né, seres limitados que somos, alcançaremos? Está travando? Vou usar o fio mesmo. Como nós que somos seres tão limitados, né, homens limitados, nós então alcançaremos diante de Deus, né, o que significa perfeição. Agora, a questão é exatamente isso: o que é perfeito diante de Deus? Quando Deus chama o homem, quando Deus ele tem algo para o homem, quando Deus chamou a Abraão, então, né, nós citamos a Abraão, né, que escolheu o quê? Obedecer, cumprir a vontade de Deus. E Abraão, Deus ele diz algo a Abraão, que eu quero aqui estar reportando para os irmãos, lá no livro de Gênesis 17:1. Livro de Gênesis, capítulo número 17, versículo número 1. É quando Deus então ele faz uma aliança nova com Abraão. Só que ele coloca algo diante de Abraão, que logicamente nós, homens limitados, né, por muitas e muitas vezes é uma grande batalha para as nossas vidas. Gênesis, capítulo número 17, versículo número 1. Diz assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, preste atenção nisso. Às vezes a gente não se dá atenção devida para, às vezes até mesmo quanto a questão da idade, mas é interessante porque Abraão já havia vivido muitos anos. Ele tinha 99, basicamente podemos dizer que é uma pessoa com experiência de vida. Mas Deus ele fala assim: apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
Versículo número 2 diz assim: firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Algumas versões são um pouco diferentes da que eu estou utilizando hoje, né? Mas logicamente o que? Abraão, ele se prostra, né? E prostrou-se Abraão em posto de terra e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, é esta a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações, não mais te chamará Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. O que acontece quando Deus fala para Abraão ser perfeito? Deus, na realidade, ele propõe uma aliança com Abraão. E o interessante é que Deus, ele muda a condição de Abraão. De que maneira? Ele faz o quê? Ele dá um novo nome, né? Por quê? Porque a aliança de Deus é que Deus faria de Abraão o quê? Uma grande nação. Dele viria muitas e muitas nações. Quando Deus coloca para nós ser perfeito, como nós, uma geração corrupta, Abraão, quero que vocês entendam algo. Abraão, quando ele foi chamado sem lei. Não havia lei, né? Porque a lei veio depois e a lei foi dada através de Moisés, diz o livro de João. Então nós vemos o que? Abraão, ele procurou o que? Caminhar, ouvir a voz de Deus e caminhar com ele. E dia após dia Abraão ia conhecendo a Deus. Logicamente Deus falava com ele. E Deus fala conosco nos dias de hoje de uma outra forma, com uma outra aliança, com uma nova mudança. Isso tudo da mesma maneira que foi dado a Abraão. Isso é profético, é algo profético no sentido do que? De nós compreendemos a aliança que Deus estava fazendo com Abraão. A aliança que Deus estava fazendo com Abraão era uma aliança do que? De perpétua, uma aliança perpétua. Algo que permaneceria o quê? Para toda a vida. Por isso que ele fala assim: de ti seria várias nações. Seria o quê? Várias nações, muitas nações. E o que? A descendência dele seria toda a terra. Né? Então Deus, ele coloca algo, ou seja, perpétuo. Algo que nós, algum tempo atrás, nós ministramos aqui, e o Espírito Santo, ele tem algo, Deus tem algo para nós. O que Deus faz sobre as nossas vidas não é algo que é passageiro, mas algo que vem permanecer para todo sempre. Lá no livro de Mateus 24, 35, se não me engano, diz assim: céu e terra, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, o que Deus estabelece algo para o quê? Para a eternidade. Deus, ele não visa algo momentâneo para nós, que somos o quê? Crentes, que estamos o quê? Procurando andar nos caminhos do Senhor. Não. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus é um Deus o quê? Eterno, concorda comigo? Deus, ele vai prometer algo limitado para nós de maneira nenhuma. Deus, quando ele tem uma promessa para nós, a promessa de Deus é para se estender para a eternidade, né? E de que forma então que Deus ele escolhe o quê? A perfeição. De que forma que Deus então nos conduz a ser perfeito? Aí que está a questão. Por quê? Porque Abraão em si, ele foi um homem que, a nível de obras, ele falhou diversas vezes, e nós sabemos isso. Ele mentiu, não é verdade? Ele deitou-se com Agar, teve um outro filho, Ismael. Tantas e tantas outras coisas aconteceram com Abraão no decorrer do tempo. Ele participou de guerras, várias e várias coisas aconteceram. No momento que eu estava caminhando, vindo para a igreja, eu fiquei pensando: se um dia nós vivêssemos um tempo de guerra, louvado seja Deus que não vivemos tempo, mas se nós estivéssemos vivendo um tempo de guerra, se fosse a nós colocado numa situação em que nós ou tivéssemos que matar ou sermos mortos, o que nós escolheríamos? Né? Eu fiquei meditando nessa questão. Eu me imaginei sinceramente falando assim: pode me matar, porque isso é particular meu, né? Porque eu não ia desejar matar o próximo, né? Mas eu percebo que, tipo assim, a natureza humana, né, é aquela questão. Por muitas e muitas vezes a gente coloca aquela questão de que existe um lado mau e existe um lado bom. A verdade é que o lado mau
por muitas vezes, ela faz aparentemente coisas boas. Aparentemente. Não é na verdade. Mas ela utiliza de, às vezes, bons meios, vamos dizer assim, considera alguma coisa. A gente vê por muitas e muitas vezes pessoas que, de uma certa forma, são curadas. Mas aquela cura na vida dela conduz ela para a perdição. Tem pessoas que falam assim: eu vou consagrar a minha vida, o meu carro, tudo que eu tenho, eu vou consagrar para Deus. E consagra para Deus, e Deus concede, mas aquilo se transforma numa maldição. E aí eu me pergunto: será que realmente foi Deus que concedeu? Como que algo que vem de Deus vai me conduzir para a maldição? Não. Agora, muitas e muitas coisas que acontecem na nossa vida, que aparentemente aos nossos olhos são maus, mas o fim da qual Deus determinou é para que gere vida. Só que a gente, como homem limitado que nós somos, nós não conseguimos compreender isso. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, porque nós não estamos andando na perfeição. Agora, se a gente for começar a meditar o que é ser perfeito na lei, se nós guardarmos a lei, como está escrito, vamos meditar lá no livro de Êxodo 20, vamos lá, abrir comigo, só para meditar um pouco a respeito do que era a lei, do que representavam os 10 mandamentos. O livro de Êxodo 20 fala a respeito dos 10 mandamentos e deixa claro para cada um de nós o quê? O que estava, de que forma que estava determinada a lei. Então olha só, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e nele farás toda a tua obra, mas no 7º dia é sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu os trovões e relâmpagos, o som da buzina, o monte fumegante, tremeu de medo e retirou-se, pôs-se longe. E disse Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se achegou às densas trevas onde Deus estava. Olha só, Deus estava onde? Nas trevas. Aqui fala que Deus estava nas trevas. Mas como Deus, sendo Deus, Deus estava nas trevas? E aí eu coloco da seguinte maneira para cada um, porque por muitas e muitas vezes nós não compreendemos, essa questão do que é estar em trevas. Amados, tudo que leva a nós a nos afastarmos de Deus, este mundo e tudo que há neste mundo, nós vivemos em trevas muitas vezes. E tudo conspira para o quê? Para que nós venhamos a sair da presença de Deus. Por isso que lá no livro de Romanos 12 fala o quê? Não vos conformeis com este mundo. Olha só, não vos conformeis. Mas, aí, a palavra do Senhor fala assim: vós estáis no mundo, ou seja, estar em trevas. E um dia Jesus Cristo também esteve aqui, vivendo e compartilhando as mesmas dificuldades e dores que nós também passamos. Só que a palavra de Deus fala assim: Deus estava nas trevas, nas densas trevas. O momento em que Moisés disse: já chega, Deus. E
E aquele povo não, fala tu com Deus. Tudo que você disser, nós ouviremos. Ou seja, o povo não quis ir aonde estava a luz, que é a luz está em Deus. É a mesma configuração do que o povo preferiu ficar nas trevas. E é por muitas vezes que nós também, da mesma forma que nos afastamos de Deus, não andamos na perfeição de Deus. Por quê? O que é perfeito? Até agora não chegamos a esse ponto. Mas se nós vamos compreender no Antigo Testamento, havia leis que ali Deus havia colocado. Mas como Deus ele determinou uma lei que não matarás, e Deus, de uma certa forma, através do profeta Samuel, fala para o rei Saul, então, vai e mata todos, extermina todo aquele pai, adulto, criança, mulher, todo animal e tudo, mata. Como um Deus que fala, não matarás, manda matar. Isso às vezes é confuso para nós, parece? Aparenta ser confuso para nós. Não dá para compreender Deus dessa forma. Ou Deus é um Deus de amor, ou Deus é um Deus de ira. Amados, nós temos que compreender Deus da seguinte maneira: todo Deus, o que Deus permite em nossas vidas é para quê? Para que a nossa eternidade seja literalmente efetiva. Porque quando nós não andamos segundo a vontade de Deus, o que acontece? Nós nos afastamos de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, nós já estamos na morte. Não é porque Deus quer que nós morramos, não é isso. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que nós nos acheguemos. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós já estamos separados. E se nós estamos separados, nós já estamos na morte. Nós já estamos nas trevas. E infelizmente, o homem, por muitas e muitas vezes, o que? Ele prefere andar nas trevas do que andar na luz. Então, o que acontece aqui? Aí, Deus ele continua dando conselhos. No livro de Deuteronômio, é um livro que Deus ele começa a falar exatamente a respeito do que? Quando Deus te der alguma coisa, não se corrompa com as coisas que Deus te deu. Por quê? Porque o ser humano também se corrompe. Mesmo um pastor, ele pode se corromper, por quê? Porque Deus pode começar a acrescentar, daqui a pouco ele se corrompe por causa do dinheiro. Infelizmente nós vemos muitos que por muitas vezes se deixam corromper. Não é o caso aqui agora. Da mesma forma que o orgulho, eu sou o pastor aqui, quem manda aqui sou eu e você. Isso acontece por muitas vezes. Logicamente que por muitas e muitas vezes nós temos que utilizar a nossa autoridade de pastor no sentido do quê? De guiar as ovelhas. Mas quando Deus está o quê? No comando. Mas muitos e muitos utilizam às vezes da autoridade que é lhe dada para amaldiçoar, porque eu já vi isso também. Pastores que em vez de abençoar, eles amaldiçoam e amaldiçoam até o ventre da pessoa. Eu já vi isso acontecer. Somente o que? Uma palavra do que foi dirigida, uma palavra às vezes dita por uma autoridade otorgada, é o suficiente para que você esteja preso. Se você está andando na rua e um policial olha para você e ele fala assim: olha, eu estou levando você preso agora, mas eu não fiz absolutamente nada, mas eu estou levando você sob custódia. Ele é uma autoridade, ele tem esse poder. Por mais que a gente diga que não, ele tem esse poder. E por muitas vezes a nossa revolta, a nossa ira naquele momento faz o quê? Dar-nos mais motivo para ele te prender, que é o chamado desacato à autoridade muitas vezes. Mas se um policial barrar nós que somos estranhos, assim, não, eu estou levando você para investigação agora, não sei quem você é, não sei se você fez, se você deixou de fazer, mas eu estou levando. É uma autoridade que é dada a ele. Isso não tem como mudar. É uma autoridade. Assim também, porque é uma investigação. Então ele pode reter. Quando eu fui preso, a promotoria, a palavra da promotoria não. Seu caso é o seguinte: nós queremos estender a sua investigação por mais 10 dias. O juiz quer te liberar, mas o promotor quer que você fique mais 10 dias. O tempo que foi deixar 10 dias para a investigação não é o suficiente. Então tem que ser mais 10 dias. Então, é uma autoridade. Uma autoridade que é dada muitas e muitas vezes. Agora, nós por muitas vezes reconhecemos autoridades humanas e não reconhecemos autoridades espirituais. E as autoridades espirituais por muitas vezes pesam no sentido que não físico, mas espiritual. Só que o físico, entenda bem isso agora, porque isso é para estudo mesmo. O físico
não tem poder de atingir o espiritual, dependendo do nível que o espiritual está. Quando o meu espiritual está fundamentado em Deus, eu sei que a presente morte física não me conduzirá para uma morte espiritual. Por isso Paulo ele dizia o quê? Que se eu morrer, eu vivo para Cristo. Existe uma diferença agora. A morte espiritual conduz a tua carne à morte física. Isso é provado, até cientificamente. Se teu espírito está abatido, se a tua alma está abatida, muitas pessoas tiram a sua própria vida, como acontece muito aqui no Japão. Se o espírito é forte, pode vir enfermidade, pode vir, e você passa por aquilo. Por quê? Porque o teu espírito está fundamentado, logicamente não em nós, mas em Deus. E aí você começa a descobrir o quê? Um pouco do que é perfeição. Um pouco, não muito, porque nós conhecemos em partes a palavra do Senhor, mas quando vier o que é perfeito, no 1 Coríntios, nós vamos falar a respeito disso também. Então no livro de Deuteronômio, pega lá, Deuteronômio 18. Quando Deus concede algo para nós, logicamente que nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos aqui meditando para que nós venhamos começar a compreender então o que é perfeição, o que é perfeito diante de Deus. Por mais que nós, eu sei que se eu perguntar para toda a igreja aqui, quantos de vocês querem agradar a Deus? Todo mundo dizer, eu quero agradar a Deus. Né? Quantos de vocês querem o que é bom de Deus? Todo mundo dizer o que é bom. Quantos de vocês querem alcançar a perfeição de Deus? Todos nós queremos alcançar a perfeição. Só que existem muitas e muitas coisas que contribuem hoje para o quê? Para que nós venhamos o quê? A nos afastar de Deus. Né? Olha só, Deuteronômio 18, está lendo a partir do versículo número 1, para que a gente possa compreender né, o que Deus fala aqui. Então ele fala assim, ó: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, viverão ofertas queimadas ao Senhor daquilo que lhes é devido. Isso aqui era o que cabia aos sacerdotes. Eles viviam de oferta, eles viviam pela fé. Se tem, tem, se não tem, não tem. Primeira coisa, eles não terão herança entre os irmãos. Olha só, não terão herança na terra, né? Até eu estava comentando hoje, né? Eu estava comentando sobre imposto, né? Eu estava comentando sobre imposto com uma pessoa, e a gente estava comentando, nossa, tem que pagar imposto disso, imposto daquilo e tal, né? Se eu tenho uma casa, tem que pagar imposto, se eu tenho um carro, tem que pagar imposto. E eu fiquei pensando, pô, realmente eu não tenho imposto nem para pagar, porque eu não tenho absolutamente nada, eu vou pagar imposto do quê? Né? Vamos dizer assim, né? Eu digo de material no Brasil. Eu não pago imposto de nada no Brasil, porque eu não tenho nada. Mas não é verdade, eu não tenho herança no terra. E se eu tivesse alguma coisa, de uma certa maneira, eu tenho que pagar imposto, né? Então, a minha alma até ficou um pouco aliviada quanto a essa questão, menos o imposto para me pagar, né? Agora, olha só, o direito sacerdote sobre o povo, sobre oferecer sacrifício, seja boi, seja ovelha, darão eles o ombro, as queixadas e o estômago. E eles dará também as primícias do cereal, do vinho, do azeite, da primeira lã e da tosquia das ovelhas, pois foi a ele e os seus filhos que o Senhor teu Deus escolheu dentre todas as suas tribos para exercer o ministério no nome do Senhor todos os dias. Quando um levita sair de qualquer cidade de Israel, onde habita e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu. Olha só, interessante é isso, que nós vemos aqui, principalmente para os levitas, no sentido que, às vezes as pessoas confundem que levita é aqueles que estão no louvor, não tem nada a ver com isso. Levitas, no seu contexto original, é aquele que foi separado para servir a Deus, para ser ministro perante a presença do Senhor, e viver não com herança terrena, mas celestial. E as pessoas confundem isso aí. E ela fala assim, ó: a fim de ministrar o nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que ali se encontrarem diante do Senhor, poderá comer uma porção igual aos dos outros, além das vendas do seu patrimônio. Então olha só, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás abominações dessas nações. Isso é interessante. Não haja no teu reino, não, no teu meio, quem queime seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro. Esse negócio de queimar filho, na realidade tem várias alegorias que por muitas vezes a gente não compreende. Os moabitas costumavam oferecer até aos seus filhos em sacrifício,
para o Deus, né, pro Deus em si, Deus Moloque em si, uma oferta. É interessante que eles ofereciam o filho para que houvesse fertilidade, por muitas vezes, mas matava o filho, recebia o filho e matava, não tem muito bem isso aí, né? Mas algumas ofertas eram baseadas em cima disso. E outras coisas também, que por muitas e muitas vezes, de uma forma, igual eu falo, formato entre aspas de diversão, né? As festas populares que muitas vezes carregam. Pessoal, não estou recriminando festa popular nenhuma aqui, não estou aqui para falar mal de ninguém, nem de religião nenhuma. Mas por muitas e muitas vezes, eles têm muitas festas que tem que pular fogueira, tem festas que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não é comum, está passando pelo fogo. Existem versões que falam assim: não haja no meio de ti quem passe seu filho ou sua filha, né, pelo fogo, passar pelo fogo, né, achando que aquele fogo vai queimar alguma coisa de impuro, né? Por quê? Porque aí vem a questão de quem purifica é Deus. Aí ele falou assim, ó, nem adivinhador e nem prognosticador. Adivinhador, prognosticador, por muitas e muitas vezes, eu vou colocar o seguinte, também não estou aqui para mencionar, mas existem muitos lugares que nós não temos profetas, nós temos adivinhadores e prognosticadores. Porque a pessoa vem para a igreja e a pessoa olha também e fala assim, olha, irmão, irmã, e daí fala assim, né, irmão, irmã, eu vejo que você aconteceu isso na sua vida. Então ele começa a falar, a contar a tua vida inteira, e muitas pessoas choram e falam assim, nossa, Deus está falando comigo. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai impactar por muitas vezes. Deus já conhece o seu passado, Ele quer saber do teu futuro, Ele quer saber do teu amanhã. O que passou não vai voltar. Deus quer saber o que você vai ser lá na frente, porque Deus já sabe. O passado deixa os mortos enterrar os seus mortos. Nós temos muitos adivinhadores e prognosticadores, por muitas e muitas vezes, e isso por muitas vezes a gente não percebe. Por quê? Porque muitas profecias são ditas e não são cumpridas também. A gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas que vão atrás de profetas. Vamos lá porque a irmã lá profetiza e quando a nossa irmã é o raio-x de Deus. Eu pergunto, irmãos, se nós cremos na onipotência de Deus, se nós estamos em Deus, nós cremos ou não cremos que Deus já tem algo para as nossas vidas determinado? Até que ponto? Mas lógico, conforta o nosso coração. Deus, Ele traz palavras de conforto. Jesus Cristo, Ele não foi enviado por outro motivo a não ser para o quê? Para salvar. Não para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Isso o próprio Jesus Cristo disse. Agora, por que por muitas e muitas vezes inúmeras profecias estão carregadas do quê? De condição. Amado, se você e guardar, isso é lei. Se você e tal, não sei o que lá. Agora, eu pergunto, onde foi a graça e o amor de Deus? De que forma? Logicamente, eu não estou corrompendo no sentido que nós vamos andar de qualquer jeito, não é isso. Porque aquele que está cheio do amor e da graça do Senhor, ele não vai andar no pecado. Ele vai procurar se desviar deles. É diferente. Então nós temos que ter entendimento. Olha só, aí vai várias coisas aqui, ó. Nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é quem consulta os mortos, né? Nem mágico, nem quem consulta, aqui fala, né? Nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor, o teu Deus, expulsa essas nações diante de ti. Amados, essa palavra, quando fala que Deus expulsa essas nações diante de ti, é uma ação e uma escolha do próprio homem. Quando nós escolhemos buscar o que não seja Deus, o que não é Deus, nós estamos escolhendo o quê? Não Deus. Estamos escolhendo as trevas. Então, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Por isso, tipo assim, Deus, por isso que o livre-arbítrio, né, que foi dado a nós, homem, é uma autoridade que por muitas vezes nós não compreendemos, né? Nós não compreendemos, por muitas e muitas vezes
nós o que? Levamos, e nossa mente é levada cativa ao que? A situações que por muitas vezes encantam os nossos olhos, assim como foi feito lá no Jardim do Éden com uma alegoria. Nossa, aquilo é bom para me dar entendimento, mas aquilo pode conduzir à morte também. E aí nós vemos o que? Aí ele fala assim, ó, o versículo 3 aqui, ó, ele fala assim, ó, serás perfeito diante do Senhor teu Deus. Olha só, ele fala a respeito de perfeição. Serás perfeito diante do Senhor o teu Deus. As nações que as nações que has de possuir dão ouvidos a agoeiros, adivinhos, mas a ti o Senhor o teu Deus não permite tal prática. Aqui nós estamos debaixo de lei. É uma lei que foi jogada ali. Mas olha, eu não permito, Deus não permite tal coisa, por quê? Porque Deus já estava o quê? Alertando o povo que aquilo ia conduzir eles para a morte. Deus estava avisando para o povo que haveria pessoas, Deus já sabia, vai haver gente assim. Como Deus fala o quê? A ira do Senhor está reservada para quem? Para os filhos da desobediência. Então existem os filhos da desobediência? Existem aqueles que desobedecem a Deus. Mas isso é uma opção de escolha. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Lá no livro de Ezequiel 33:11 fala a respeito disso. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta, né? E ele fala, convertei-vos, ó casa de Israel, né? Tornai a mim e eu tornarei a vós. Porque na realidade a situação é ao contrário. Se Deus literalmente diz assim, ó, né? Nós seríamos robôs. Se Deus colocasse algo para nós como obrigação, né? Nós não teríamos o quê? Ele não se chegaria à perfeição. Por isso que Deus não criou robôs. Deus criou seres com livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio, eu digo para os irmãos que é uma dificuldade para nós, porque é uma decisão de escolha que nós passamos em nossas vidas. Vamos chegar ao que é perfeito agora. Deus, ele fala para você perfeito. Agora, o que é perfeito diante de Deus? O que nós encontramos? E uma passagem que é muito conhecida, né? Que está lá no livro de 2 Samuel. Vamos andar. Será que vai estar mais tempo? Meu Deus do céu, eu pensei que eu ia ser rápido. 2 Samuel 22. Segundo Samuel 22:31. Essa palavra aqui é uma palavra que muitas pessoas conhecem, né? E até citam elas, mas não andam da seguinte forma, né? Que a palavra do Senhor falou: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder, né? Ele é escudo de todos os que nele confiam. A palavra do Senhor, na minha versão aqui, sem impureza, né? A palavra do Senhor, 2 Samuel 22:31. O caminho do Senhor é perfeito. Olha só então, o caminho de Deus é perfeito. Quantos de nós queremos alcançar a perfeição? Acredito que todos nós. Mas para alcançar a perfeição de Deus, nós temos que chegar em um ponto. Conhecer, agradar, né? O que é agradável diante de Deus é conhecer a Deus. Agora, eu posso conhecer a Ele, a Deus. Eu estou agradando em conhecê-lo. Agora eu chego em um outro parâmetro: livre-arbítrio, decisão de escolha, opção, né? Por quê? Se eu creio que o caminho de Deus é perfeito, qual vai ser minha atitude perante Deus? Vou confiar nele, todo o meu coração. Eu vou descansar no Senhor, né? Eu creio que Deus está no comando. E aí a palavra do Senhor falou que no livro de Isaías 55, que eu sempre cito aqui: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Tão alto que não podeis atingir, essa palavra do Senhor. Mas assim como desce a chuva e a neve, né? E rega a terra e faz produzir e brotar e dar o seu fruto, assim também será toda palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes ela falará o que me apraz. Ou seja, o que Deus determinou, Deus determinou. Quando eu falei para os irmãos lerem lá no livro de Jó 38, 39, Deus falando com Jó, Deus ele cita. Sabe por que Deus é Deus? Deus é Deus
Porque por mais blasfêmia que nós possamos pronunciar a Deus, isso não vai chegar a Deus. Porque Deus é um ser soberano, porque Ele é intocável. Porque nós não podemos literalmente simplesmente chegar a xingar a Deus e Deus vai ficar magoadinho com a gente porque a gente xingou a Deus e Deus vai fulminar a gente. Não. Existem muitas pessoas que blasfemam o nome de Deus e eu pergunto, será que Deus está ali com o cabelo branco, despedaçando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, porque Ele vai dizer que eu de mim mesmo, eu juro por mim mesmo. Deus, a soberania de Deus é tão grande que Ele jura por Ele mesmo. Ele fala assim, eu pus fundamentos na terra, e disse ao mar, virás até aqui, daqui não passarás. Eu digo, meu Deus, autoridade, Deus é Deus por causa disso. Agora, conhecer a perfeição, já vinha, porque isso, eu digo que Deus, na soberania e na ciência de Deus, Ele tinha realmente que projetar algo que fosse perfeito. Mas como projetar algo que fosse perfeito diante de uma humanidade que era voltada ao mal? Porque conheceu o mal. E aí que Deus literalmente levanta a perfeição. Quer dizer, já havia levantado desde o princípio, desde a fundação do mundo. O que é perfeito aqui? O caminho de Deus é perfeito. O que é poder? A palavra, não é? A palavra é sem impureza, a palavra de Deus é pura, né? Ela é escudo, não é isso que fala? Olha só, ela é escudo de todos os que neles confiam. E o que Jesus Cristo ele fala no livro de João 14,6? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu creio que Jesus Cristo ele é o caminho, eu começo a... Jesus Cristo é declarando, eu sou perfeito, né? Resumindo, João 14,6, logicamente eu não estou querendo retirar nada da palavra de Deus de maneira nenhuma, mas Jesus nesta frase ele declara, eu sou perfeito, porque eu sou o caminho. Se eu confio, é verdade, e se eu sei que é verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Então, Ele é escudo. Eternidade me protege contra toda a morte, ou seja, eu vou ter vida eterna. E nós vamos estar o quê? Revestidos de Cristo em nossas vidas. Revestir de Cristo. Estar com as nossas vidas plenas. Quando amados, igual eu falo, tem muitas vezes que eu gostaria que os irmãos pudessem sentir o que eu sinto. Existem momentos que eu sei que literalmente não é o homem que está falando, é o próprio Deus que fala, porque existe como se realmente fosse algo me cobrindo espiritualmente. Existe, eu tenho certeza disso. Por quê, amados? Porque a palavra do Senhor deixa bem claro para cada um de nós. Agora, ser perfeito, quando Deus fala em Deuteronômio, Ele deixa bem claro para cada um de nós, o caminho de Deus é perfeito. Agora, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Por isso que aos nossos olhos, por muitas vezes, os caminhos de Deus, meu Deus, é muito difícil. Não dá para fazer isso, não dá para seguir isso. A gente acha difícil porque, nós estamos ali, nós alcançamos o vínculo da perfeição. E como nós alcançaremos então a perfeição diante de Deus? Isso eu acredito que é o ponto que nós temos que agora compreender. Bom Evangelho, as boas novas, a salvação em Cristo. Vim para anunciar e lhe dar liberdades aos cativos, resgatar do cativo o cativeiro, apregoar o ano aceitável do Senhor em tempo aprazível. A palavra pregada, a palavra que gera vida, esta palavra também nos conduz a reconhecer a Deus, o que agrada, o que é agradável a Deus, até nós chegarmos então ao vínculo da perfeição, ou a perfeição de Deus, e aí nós começamos ali a entender o que? Jesus declara o que? Então nós já descobrimos quem é perfeito. Quem é perfeito é Cristo. Ele veio ao mundo, nasceu de uma virgem, não cometeu pecado, e aí ele é perfeito por quê? Porque ele tinha livre-arbítrio. Por isso que a palavra do Senhor fala que em todas as coisas Cristo foi tentado. Eu por muitas vezes, eu relutei contra esse versículo. Não estou sendo hipócrita, meu irmão. Jesus Cristo não tinha internet, né? Jesus Cristo não tinha Wi-Fi, né? Não tinha nada, não tinha televisão. Vai ser eternidade? Não foi tudo, né? Não estou sendo hipócrita. Alguns de vocês talvez tenham pensado assim, mas Jesus Cristo, né? Por que Jesus Cristo foi tentado em tudo?
Porque ele tinha o bendito livre-arbítrio, ele poderia ter escolhido não morrer na cruz. Ele poderia. Se ele quisesse, ele dava ordem aos anjos: fulmine esse povo, queima. Ele tinha essa autoridade, mas ele descartou aquela autoridade de Deus que ele tinha. Ele fez semelhante a nós, limitado. Ele se fez como eu e você, no sentido do quê? De ter as mesmas limitações. Jesus Cristo estava cansado para Betel quando ele dormiu naquele barco no meio da tempestade. Porque para dormir na tempestade, só muito cansado, irmãos. Jesus Cristo teve fome. Jesus Cristo passou pelas mesmas coisas. Jesus Cristo chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Só que a diferença entre, vamos dizer assim, dele para nós, é que ele era perfeito. A morte não é morte, mas crês e verás a glória de Deus. A palavra diz para Maria e Marta: crês, então somente crês e verás a glória de Deus. Agora, irmão, creia, você vai ter vida eterna. Mas parece que fica uma lacuna, por muitas vezes, fica um espaço vazio. Fala assim: meu Deus, mas será que é verdade? Quantos de nós já pensamos: nossa, o que vai ser depois que eu morrer? Quantos de nós temos a certeza e a convicção mesmo de que Cristo ele pagou por nossos pecados? Quantos de nós temos convicção de que o sacrifício da nossa vida é válido? E aí nós começamos a entrar aqui porque é imperfeição. Por quê? Jesus Cristo, no momento em que ele estava para ser preso, ele poderia ter fugido, porque ele sabia que estava vindo Judas com os soldados. Jesus Cristo fala para Pedro: agora é chegada, pode dormir agora, dorme aí, porque agora é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. E por um beijo ele seria traído. E aí nós vemos o quê? Jesus Cristo, no momento da aflição dele, ele deixa bem claro para cada um de nós: ele fala: Pai, se puderes, afaste de mim, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí ele alcançou o quê? Literalmente a perfeição, no sentido do quê? De concluir a obra que Deus tinha. Jesus Cristo, ele não fez a sua vontade, mas ele procurou fazer a vontade do Pai. E aí eu pergunto: quantos de nós estamos procurando fazer a vontade do Pai? E quantos de nós estamos traçando metas e rumos para nós mesmos? Mas pastor, a gente não pode traçar meta, não pode. Não estou dizendo isso, irmãos, de maneira nenhuma. Deus não impede que nós venhamos usufruir dos frutos da terra, porque o próprio Deus nos deu o fruto da terra. Só que a questão é: aonde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro, né? Por isso que Jesus Cristo, Deus fala o quê? Jesus Cristo fala: não juntem tesouros na terra, onde a traça e ferrugem, ladrões minam e roubam, mas juntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem, onde os ladrões não minam nem roubam. Isso não é valor financeiro, irmãos, isso é coração. É onde eu ponho o meu coração. Meu coração está em Deus, meu coração está no meu filho, meu coração está na minha esposa, meu coração está no meu carro, meu coração está no meu negócio. Aonde está o nosso coração? Por quê? Porque aí o coração, nós começamos a compreender que cada um de nós somos movidos pelo quê? Pela nossa alma. Enquanto eu vou explicando isso com os jovens, o coração na realidade simplesmente é um órgão vital, né? Igual eu costumo dizer, não diria que seria o principal, mas um dos principais. Porque sem o coração eu não vivo, mas também sem o pulmão também não vivo, não é? Sem o rim também eu não vivo. Se eu não tiver os dois rins eu não vivo. Posso viver com um, mas se eu não tiver os dois eu não vou viver, eu vou morrer, porque o sangue vai ser purificado e daí por diante. Então ele é parte dos órgãos vitais do ser humano. É parte, somente uma parte. Mas o pulmão é algo que literalmente faz o quê? A respiração celular. Quem estudou biologia lembra um pouquinho disso, que é a respiração celular, que faz que haja liberação, né, do oxigênio, para que ele faça a transformação química, para que o alimento se transforme então em energia para o nosso corpo, né? E aí nós conseguimos andar, fazer as coisas. Então é um órgão vital para nós. Se nós não tivermos, nós vamos morrer. Né? Esses dias estava comentando aí do incidente que aconteceu lá com o pessoal lá do sul. O pessoal, cerca de 2, 3 minutos, morreram. Estavam comentando hoje de manhã a respeito de que a traqueia, ou o bronco pulmonar, não sei, com a presença de gás carbônico em excessiva quantidade, ou então de algo que não é em benefício do corpo, eles mesmos se fecham automaticamente.
em defesa do corpo, mas essa defesa do corpo leva o corpo à morte. Então, olha só, como são várias coisas interligadas, dependentes. Então, para que haja vida, é necessário que haja o quê? Perfeição e funcionamento. Senão não vai haver perfeição. Jesus Cristo veio exatamente para cumprir o que era a perfeição em todo o seu funcionamento. Por isso que eu louvo a Deus no sentido, né, quando eu estava dando aula de ciência, eu costumo dizer a respeito da nossa coluna vertebral, né, que são 33 vértebras. É interessante essa questão. Não vou estar comentando aqui, já comentei, tá? Não vamos ser repetitivo também. Só que no livro de Hebreus, capítulo número 6, vamos lá agora? Vamos lá. Se nós o quê? Fomos conduzidos agora então à perfeição. Então, é o momento em que nós, então, escolhemos ser conduzidos à perfeição. E como ser conduzidos à perfeição? Hebreus 6, capítulo número 1. Olha só, olha que coisa louca isso aqui. É uma coisa louca, né? Às vezes a gente não para meditar na palavra no sentido da sua profundidade, mas olha só, os períodos espirituais discutidos, mas olha só, pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, olha só, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos se o Deus o permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, ou seja, outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a desonra. Então olha só, isso aqui é uma palavra de exortação do que? Amados, a partir do momento que nós já escolhemos a Cristo, a verdade é que para crente fundamentado, nós não temos que ensinar o Evangelho, porque nós já conhecemos. Agora, nós temos que prosseguir para onde? Para a perfeição. Nós temos que caminhar à perfeição, porque o que é certo e o que é errado, o juízo já está dentro de nós. Então, as coisas elementares, né, eu vou o quê? Vou deixar no sentido do quê? Já faz parte de mim. Só que muitos dizem assim que o quê? Caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a desonra. Por isso que algumas pessoas recebem o título de desviados. Amados, essa palavra desviado, muitas e muitas vezes, eu não sei se encaixa todas as pessoas, porque existem pessoas que literalmente, né, escolheram o que? Blasfemar já contra o próprio Espírito. Esses, eu diria que literalmente são desviados e já não tem mais essa renovação que é falada aqui. Por quê? Porque literalmente já crucificaram a Cristo, não dando o que? A ação legal. De que forma? Vivemos segundo os parâmetros da lei. Não, para eu receber a salvação eu tenho que ser dizimista e ofertar. Para eu receber a salvação eu tenho que fazer isso e aquilo. Para eu receber essa... Aí a pessoa coloca, eu sou dizimista, eu ajudo as pessoas, eu limpo a igreja, eu sou salvo. Agora a salvação vem das obras? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Então como essas pessoas serão renovadas se elas já anularam o sacrifício vivo de Cristo Jesus? Por isso que nós falamos coração. Onde está o seu coração? Em fazer as coisas? Por isso que Jesus Cristo, quando está com Marta e Maria, Marta fala assim, Maria está aí à toa aí, manda ela vir me ajudar, mestre. Olha, Marta, Maria escolheu a primeira porta, eu não vou tirar dela isso. Porque Marta estava ali atarefada, e a cabeça dela estava ali, mas ela estava preocupada em servir a Deus. Estava preocupada em servir a Deus. Mas aquilo não era o mais importante. O mais importante era buscar a perfeição. O mais importante era conhecer a Deus. E Maria estava escolhendo essa parte. Por isso que não foi retirada. Algumas pessoas até falam que
dependendo do crente, eles são folgados, né? Mas a gente tem que ver da seguinte maneira, amados, quando realmente existe um coração voltado de busca. Por isso que a gente não pode julgar o nosso próximo, no sentido da gente olhar a pessoa. Muitas pessoas, infelizmente, existem pessoas que são acomodadas, outras já são mais ativas, mas no dia do juízo não tem nada a ver, não é isso que vai vigorar. O que vai vigorar é o coração. O que vai vigorar é o quanto aquela pessoa amou a Deus, assim como Deus amou o mundo e encontrou através do amor o vínculo da perfeição. Olha só, agora no livro de Hebreus 7, 28. 7, 28 também é tremendo. Que fala assim, ó: pois a lei constituiu sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza. Nós, pastores, né? Os homens naturais. Isso até o Antigo Testamento também estava relacionado. Mas, olha só, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, olha só, coisa tremenda, porque Deus havia prometido. Havia uma promessa de Deus, o juramento. Constituiu ao Filho, que é o que? Perfeito para todos sempre. A obra de Cristo, ela é perfeita não para agora só, mas para toda a eternidade. Então, agora nós já sabemos que rumo nós tomamos, que é buscar ao Senhor, buscar ao Senhor Jesus Cristo, conhecer ao Senhor Jesus Cristo, anunciar a palavra que é boa e agradável e perfeita a vontade de Deus, no sentido do quê? De nós que estamos revestidos do que? Do amor de Deus. E aí nós começamos aqui a compreender: quem é perfeito é Cristo. O que é perfeito veio de Deus, porque Deus, ele é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é poder, que nós vimos anteriormente. E no livro de Tiago 1,17, depois nós vamos tornar no livro de Hebreus, que é uma meditação muito importante, mas vamos um pouquinho mais aqui à frente. Livro de Tiago 1,17. Tiago 1,17. Nós homens muitas vezes julgamos perfeitos o que às vezes estão diante dos nossos olhos, e Deus não olha dessa maneira, né? A perfeição diante de Deus é o que está dentro do nosso coração. Isso é o que é mais importante, né? Da forma como nossa alma se procede diante de Deus. E aqui fala assim, olha a coisa tremenda, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Olha aí, até o dom perfeito. Ele atribui aqui ao homem? Não. Ele atribui o que? Vem lá de nós. Vem de Deus. O que é perfeito vem de Deus. Então, amados, se pela misericórdia de Deus, Deus me permite que eu venha ministrar para a igreja, Deus tem usado a minha vida, pela misericórdia, pelo amor que Deus tem para a vida da igreja, dos irmãos. Não é porque eu sou bom, não. Da mesma forma que quando Deus enviar a cada um dos irmãos, não é porque eu sou bom, porque eu sei cantar, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu sei tudo. Nada, isso de nada vale. O que vale é que, se pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus nos concedeu para a edificação do povo que Ele escolheu. Deus não escolheu a um homem, mas Ele escolheu uma nação. Porque quando Deus chama Abraão, Ele fala que benditas serão as nações serão benditas em ti. Deus não escolheu a Abraão. E às vezes as pessoas acham que Deus escolheu Abraão. Não, Deus escolheu uma nação toda. Toda uma nação que após isso haveria de vir após ele. Eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque eu sei, mais do que nunca, que até o próprio Japão é escolhido de Deus. Então, no tempo determinado de Deus, só que eu tenho que ter certeza, e eu tenho que morrer crendo dessa forma. Então, que no tempo determinado, por isso que as limitações humanas, elas não se comparam à grandeza do nosso Deus. Nós não podemos deixar que as nossas limitações venham o quê? Nos impedir do quê? De crer num Deus que tem poder soberano sobre o céu e sobre a terra, sobre tudo que Ele é. Porque nós nos declarando a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade no céu e na terra, tanto no céu como na terra. Então, se a vontade de Deus é a vontade de Deus, então se Deus determinou lá atrás, então já está determinado aqui na frente também. Já foi decretado um tempo, o Japão vai estar com as mãos levantadas, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai ser o meu tempo, mas vai ser o tempo de Deus. Que Deus
né, conceda realmente que nossos olhos vejam isso. E aí a palavra do Senhor diz o quê? Descendo do Pai das luzes, olha a coisa maravilhosa, Ele é o Pai das luzes. E eu louvo a Deus por essa palavra. Por quê? Porque na realidade não fala o Pai da luz, né? O livro de João fala a respeito da luz. Esta é a luz que ilumina o mundo, que ilumina o mundo, né? que é Jesus Cristo, né? Ele veio para o que era um deles, mas os seus o rejeitaram. Então Deus chamou a nós com Jesus. Só que ele fala Pai das luzes. Por quê? Porque aí Deus, ele fala assim: vós sois o sal e a luz do mundo. Então aí ele coloca no plural, colocando todos nós. Nós estamos aqui também com uma boa dádiva, que é perfeita de Deus, sobrevém sobre as nossas vidas através do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, né? Por quê? Porque é o corpo de Cristo que foi dado, e para a edificação de todo o corpo. Então a plenitude do que é Deus, que é de Deus, está em nós. Então ela faz o quê? Ela contribui, né? Ela colabora para o quê? Para o crescimento e edificação de toda a igreja, de todo o corpo, né? De toda uma nação. E aí nós vemos o quê? Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus, ele não se altera. Deus não é uma hora que ele está assim triste, outra hora está feliz, outra hora está assim, outra ele está assado. Não. Deus, ele não tem sombra. Deus, ele é soberano, e a soberania de Deus permanece, porque sempre reto, né? Por isso que o caminho reto, o caminho do Senhor é reto, de retidão. E muitas pessoas confundem essa retidão que se fala é de uma forma o quê? Metafórica no sentido do quê? Não de um caminho, né? Uma via que é reta, não, né? É literalmente que nós entendemos que Deus, ele permanece, Deus é estável, né? Permanece igual para todo sempre. E agora, para nós terminarmos aqui, o livro de Hebreus 9, e essa parte eu quero ler com a igreja, porque é tremendo, que mostra o que realmente Deus fez. Hebreus 9, versículo número 11 em diante. Que traz assim: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Isso, ele é o mediador de uma nova aliança. Lembra que foi falado a respeito da aliança que Deus tem conosco agora? É esta aliança que eu estou falando com os irmãos. Com Cristo nós temos uma aliança de perfeição, um vínculo da perfeição. Porque a palavra do Senhor fala aqui: porque Deus amou o mundo, né? João 3,16, que nós sempre estamos ali meditando. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho de jeito para que todo aquele que nele não cresça, mas tenha a vida eterna. E aí é exatamente: amou o mundo, e a manifestação do amor de Deus, que significa perfeição, porque Deus, ele é amor. Agora, a ação, a manifestação de Cristo Jesus. E aí nós vemos aqui: quanto mais sangue Cristo pelo Espírito Santo, versículo 15. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança. Olha a primeira aliança que nós tínhamos falado, né? A primeira aliança, a aliança que Deus tinha com os homens ali. Os chamados recebam a promessa da herança eterna, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Então nós vamos dizer, a primeira aliança não foi consagrada sem sangue.
Essa segunda aliança foi necessária o derramamento do sangue da mente de Jesus. Esse negócio da questão da morte testadora veio uma coisa aqui à minha mente, porque os irmãos sabem que eu ganhei uma casa. Ganhei mesmo, ganhei. Né? Só que é exatamente isso. Ele colocou uma condicional. Essa condicional é o quê? Porque ele falou assim, ó, eu sei que um dia eu vou morrer. Né? E daqui a um tempo eu vou passar para você essa casa. Então tem um tempo. Só que já é minha. Não tem como considerar dessa forma. Mas tem o tempo dele. Porque você fala, eu não vou ficar falando da minha morte. O próprio dono da casa falou, eu não vou falar quando que eu vou morrer para dar a casa para você, né? Pô, ninguém, né? Você vai dar um negócio, morre logo aí para você me dar a casa. Misericórdia, né? E eu também vou fazer uma coisa dessa. Mas nós temos que compreender que o quê? O que nos é dado já é dado. Agora nós temos que o quê? Usufruir como sendo já nosso. E isso é que Deus tem nos feito. Quero até testemunhar aqui. Hoje eu liguei para o dono da casa porque eu havia comentado com ele que eu ia fazer uma reforma, quero fazer uma reforma. Eu falei, não tenho dinheiro não para fazer reforma. Então faz o seguinte, abaixa o aluguel e o restante do valor eu vou investir na reforma. Cidade ou não questionou. Por quê? Porque no coração dele também já considera a casa sendo minha. Então eu tenho que investir numa coisa que é minha mesmo. Né? Então o aluguel passou para 40 mil. Né? Glória a Deus por isso. E eu vou estar investindo 25 mil por mês em reforma. Para quê? Para a glória de Deus. Então, eu até quero estar pedindo a oração da igreja também, no sentido para que Deus toque no coração do dono desse prédio aqui também. Isso eu já peço já em oração, esteja orando nesse sentido também, porque eu quero conversar com o dono desse prédio, para que ele realmente venha também nos ajudar de alguma forma com a igreja. Eu sei que Deus, segundo a vontade dele, ele pode nos conceder, ele tem o poder para nos conceder isso também. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo? Mas amados, essa perfeição vem de Jesus, não é segundo as obras que nós vamos fazer ou que nós já fizemos, Agora, tudo que é perfeito nós temos que entender aí. Aí eu quero finalizar. Eu sempre estou finalizando, misericórdia, Jesus amado. 1 Coríntios 13. Aqui é o vínculo da perfeição, mas quando vier o que é perfeito, então, assim, vemos por enigma agora, Então, ou seja, ainda para nós é um enigma, Temos muitas dúvidas, não é verdade? Temos muitos anseios e muitos desejos aqui na terra. Mas, amados, nossos anseios, nossos desejos devem estar centrados na glória e no reino de Deus eterno. É na eternidade que nosso coração deve estar voltado. Olha só, 1 Coríntios 13, versículo número 12 e 13, que fala o quê? Não, vamos ler a versículo 11, que isso é importante. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso é interessante, sabe por quê? Pelo seguinte, amados, quando nós estamos no princípio de começar a andar com Deus, é a palavra que nós recebemos, é a palavra do que? Da salvação, é a palavra. Agora, nós estamos começando a viver o quê? Como adultos. E quando nós começamos a viver como adultos espirituais, eu não quero que você entenda isso como físico, mas adultos espirituais, nós vamos deixar as coisas de meninos. Nós não estamos mais de um outro fundamento que não seja o sacrifício de Cristo. E aí vem o quê? Agora vemos em espelho. Por quê? Porque a gente não consegue compreender todas as coisas, de maneira obscura. Ou algumas versões dizem, agora vemos em enigma. Agora conhecemos em parte, Algumas versões dizem assim, olha só, de maneira obscura. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, o que nós compreendemos é exatamente isso. Quando vier o que é perfeito, que é o versículo número 10. O versículo 10 fala o quê? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Hoje tudo vivemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, acaba tudo que é parte. Quando a perfeição de Deus estiver fundamentada em nossa vida, nós teremos certeza de todas as coisas. Nós estaremos fundamentados a tal ponto, e aí eu digo sim, na ousadia de proclamar para o morto ressuscitar. Por quê? Porque hoje ainda impera dúvida por muitas vezes nos nossos corações. Hoje, por muitas vezes, permeia em nossas mentes
as ambições terrenas. Mas quando nós estivermos na perfeição plena de Deus, a nossa mente vai estar voltada para o reino de Deus e para seguir rumo aos caminhos de Deus. Nós deixaremos da preocupação, porque foi o que Deus me disse. Deus falou assim: meu, não esquenta a cabeça. Não fui eu que te mandei fazer, quem paga quem sou eu. Deixa que eu resolvo, fica quietinho. Só faz o que você tem que fazer. E é verdade, irmão. Quando a gente confia e entrega na mão de Deus, ou a gente confia, ou a gente confia. Não tem medo de Deus. Nós temos que confiar. Se Deus mandou, Deus vai fazer. E aí, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Não adianta eu ter fé e não ter amor. Não adianta eu ter amor, também não ter fé. Não adianta eu ter fé e não saber esperar o tempo de Deus. Porque aí prova que eu não tenho amor. Então uma coisa depende da outra. Agora, nós temos que estar aqui fundamentados e buscarmos agora a perfeição de Cristo. E a perfeição está fundamentada em Cristo Jesus, em toda a sua obra em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Louvado seja Deus, quero convidar a igreja a ficar de pé e orar ao Senhor em favor da vida dos irmãos e passar a palavra de acordo com a pergunta. Amém? Senhor Deus e Pai, diante de Ti dou-te graça pela vida do Teu povo, da Tua igreja, Jesus, que assim também, Pai, a Tua palavra, Pai, permaneça em nós e nós possamos compreender, sim, Pai, qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, e possamos, Senhor, caminhar, Pai, neste caminho a qual Tu tem traçado a cada um de nós, que é o caminho da perfeição, porque Tu disseste, Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida, e nós o cremos e recebemos e fazemos valer o sacrifício de Cristo em nossas vidas, Pai. Não anulamos de forma alguma. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por este dia maravilhoso, Pai. Findamos aqui neste momento, Pai, este ciclo deste estudo, Pai, porém bem sabemos que Tu tens mais a nos ensinar. Desde já, Pai, esteja falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações, Pai, e conduzimos, Pai, dia após dia, Pai, a conhecer a Ti, para a glória e para o Teu santo nome. Damos-te graça e entregamos nossas vidas diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Quero passar a palavra.